Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, prezadas companheiras e prezados companheiros, muito boa noite a todos vocês. E eu começo rogando a Deus as suas bênçãos por todos nós, que Ele possa nos abençoar mais uma vez, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos conceder a sua luz e que os bons espíritos possam estar conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia e nos trazendo coragem para a nossa batalha, para a nossa luta de cada dia. É um prazer imenso, é uma alegria extraordinária estar de volta, me encontrar novamente com vocês, poder estar aqui nessa casa para estudarmos juntos, para trocarmos vibrações, para trocarmos os nossos conhecimentos e assim nós podermos nos fortalecer cada vez mais, cada dia mais, para enfrentarmos as dificuldades que ainda precisamos enfrentar. Como os Espíritos nos avisaram, como fomos orientados pelos nossos companheiros espirituais, a luta está apenas começando. Mas isso não é motivo de desânimo, isso é motivo de alegria, porque se ela está começando, é porque nós já estamos preparados para ela. Temos força, temos conhecimento e, acima de tudo, temos a companhia dos bons espíritos e a bênção de nosso Pai. Então, não vamos desanimar absolutamente, não vamos temer absolutamente. Muito pelo contrário, vamos nos encher de coragem, vamos nos encher de alegria, vamos nos encher de esperança e vamos continuar trilhando, vamos continuar caminhando, porque a verdadeira felicidade nos aguarda e é para lá que nós vamos caminhar. Hoje nós recebemos como compromisso ou como tarefa estudarmos sobre o temor da morte. Eu até admiro que tem algumas pessoas que tiveram coragem de vir ao centro, talvez a maioria não soubesse o tema da noite. Porque quando a gente fala em morte, geralmente as pessoas saem correndo, as pessoas, isso eu não quero ouvir não. Sobre isso eu não quero falar não. Tem muitas pessoas que correm do assunto, porque o medo realmente é grande. São muitas pessoas que temem desesperadamente a morte. Essa semana mesmo uma pessoa me perguntou na rua, Serginho, você está com medo? Por causa da Covid, por causa da pandemia. E eu falei, absolutamente nenhum, não tenho medo absolutamente nenhum. E ela me confessou, eu estou morrendo de medo. Estou com muito medo, eu estou apavorada. E as pessoas vêm desabafar porque certamente querem uma consolação, querem uma palavra de esperança, ou pelo menos querem colocar essa energia que está pesando dentro de si para fora. E nós ouvimos, e evidentemente, que a gente procura, mediante os conhecimentos que já temos, mediante as instruções dos Espíritos, fortalecer o ânimo dessas pessoas, fortalecer a coragem, incentivar para que não tenham medo. Evidentemente, os cuidados são extremamente necessários. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Cabe a nós tomarmos os nossos cuidados. Mas não podemos deixar o medo tomar conta de nós. Não podemos deixar com que ele nos abale, não podemos deixar com que ele assuma a direção de nossas vidas. Nós precisamos estar nessa direção. Nós precisamos estar com as rédeas na mão. Não vamos deixar esse medo chegar a esse ponto. Nós ficaremos com o nosso medo exatamente na medida do necessário. Quando falamos em medo, parece que é alguma coisa extremamente prejudicial. Parece que o medo é algo terrível, que nos aprisiona, que nos impede de fazer as coisas, que nos tira a tranquilidade, que nos tira a harmonia, porque o medo é uma espécie de perturbação. Todas as vezes que nós estamos com medo, nós estamos perturbados. Nós não ficamos com os pensamentos tranquilos, nós não raciocinamos direito, nós não falamos direito, não agimos com naturalidade
Então, o medo é um estado de perturbação, inclusive fisiológica. Todo o nosso organismo fica modificado com o medo. A primeira, vamos dizer, sensação, ou o primeiro sinal do medo são as nossas extremidades frias. Ficamos com a mão gelada, a gente encosta em alguém e as pessoas até pulam. Estamos com a extremidade fria, ficamos suando, às vezes não está calor e o suor está brotando na pele. O coração fica acelerado, a nossa respiração fica ofegante, a boca seca, ou seja, são diversos os sinais do medo. Todos esses sinais, na realidade, é uma reação do organismo procurando nos proteger. É simplesmente a natureza agindo em nós, pois nós somos um ser pertencente à natureza, agindo em nós para o nosso próprio bem. Quando tudo isso acontece, quando o nosso coração acelera, ele acelera porque houve uma descarga de adrenalina, e foi o cérebro que fez com que essa descarga ocorresse, justamente para que o coração disparasse, disparando, levasse mais oxigênio para os nossos músculos, para o nosso cérebro, e com mais oxigênio irrigando o nosso cérebro, nós pudéssemos pensar com mais clareza, termos reações mais corretas, e também irrigando os nossos músculos, preparam a nossa perna para que a gente possa correr com muito mais velocidade. Então, o medo, na realidade, é um mecanismo natural de proteção de todos nós. Então, graças a Deus que temos medo, graças a Deus que ele existe em nossa vida, pois ele nos protege. As pessoas que vivem completamente sem medo, que não têm medo de absolutamente nada, e isso ocorre, isso acontece, elas correm muito mais perigo, elas têm muito mais possibilidade de se ferirem, de se machucarem e até mesmo de morrerem do que aqueles que têm medo, pois elas não tomam os cuidados necessários. No meio da pandemia mesmo, nós encontramos muitas pessoas que não usam máscara, que não tomam nenhum cuidado. Dizem que não têm medo, que não se preocupam e simplesmente não se cuidam. E quando não se cuidam, se expõem. E se expondo, correm muito mais risco. Os jovens, geralmente, não têm medo. Os jovens são mais corajosos, né? Isso faz parte também dos hormônios. E se expõem terrivelmente. E é exatamente por isso que muitos perdem a vida em acidentes. Porque se expõem e se expõem porque não têm medo. Quando temos medo, nos protegemos. Quando temos medo, nos cuidamos e assim nos preservamos. Então, assim, o medo é esse fenômeno natural que existe em nossas vidas para nos proteger, para que nós preservemos as nossas vidas. Mas retornamos, ele precisa estar equilibrado, ele não pode nos dominar. Ele não pode nos tirar completamente a vontade de viver. Pois, às vezes, nós nos envolvemos tanto com medo, temos tanto medo que perdemos até mesmo a vontade de viver, por causa da insegurança. Então, nós precisamos equilibrar esse sentimento dentro de nós. Nós precisamos equilibrar essa força. Não podemos perdê-la totalmente, mas também não podemos deixá-la tomar conta de nós. Ter medo da morte, assim, é algo absolutamente natural e pertence à lei da natureza. Os espíritos nos ensinam que o medo da morte, ele existe em consequência da lei de conservação. Nós estudamos sobre a lei de conservação lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª. Lá os espíritos falam para nós sobre a lei de conservação. Essa lei, uma lei natural, nos diz, interiormente, está gravada na nossa consciência, que nós devemos preservar a nossa vida, que nós devemos preservar a nossa saúde, que nós devemos preservar o nosso bem-estar, justamente para que nós possamos aproveitar o máximo a reencarnação que nós temos.
este momento que nós estamos tendo de viver num corpo de carne para nos aperfeiçoarmos. Se não fosse o medo da morte, nós nos exporíamos muito mais, nós nos cuidaríamos muito menos, e assim a nossa jornada evolutiva, a nossa reencarnação, teria fim muito antes. Nós estaríamos sujeitos à morte do corpo muito antes. É o medo que nos faz preservar a vida. É o medo que nos faz preservar o corpo, a existência. Assim, então, ela é absolutamente natural. É um fenômeno da natureza pertencente às leis sábias e imutáveis criadas por Deus. Então, graças a Deus que nós temos o medo da morte. Sem ela, nós estaríamos correndo seríssimos riscos. Mas não podemos deixar, repito, dominar, não podemos deixar que esse medo nos domine. A minha avó, por exemplo, ela não pronunciava a palavra morte em momento nenhum. Todas as vezes que alguém falava em morte com ela, ela fazia esse gesto com a cabeça, doía os ouvidos dela, ela tinha pavor da morte e não queria nem ouvir falar em morte, e ela não pronunciava essa palavra. Outra palavra que ela também se recusava a pronunciar era o câncer. Ela dizia, aquela doença, não gosto nem de falar, era o que ela dizia. Medo de ter a doença e a doença levar à morte. E isso causa um mal enorme na gente, isso causa um mal, uma angústia, isso nos limita extremamente. E todas as vezes que nós fugimos de algum problema, todas as vezes que nós fugimos de determinada situação, essa situação fica nos rondando, ela fica, parece que nos perseguindo, e parece que ela vai se estreitando e vai assim nos apertando, e a gente vai se sentindo oprimido. Por que que isso acontece? Porque nós temos a necessidade de encarar essas situações. Nós não podemos fugir sempre. Nós precisamos encarar, nós precisamos vencer. Nós nascemos para sermos vencedores e não corredores, e não fugitivos, e não daquelas pessoas que estão sempre se escondendo. Nascemos para ser vencedores. E assim todos esses medos precisam ser encarados com tranquilidade, precisam ser olhados frente a frente, para que a gente então supere cada um deles, e essa superação nos liberte dessa opressão, para que a gente viva tranquilo. E assim então nós precisamos ir encarando as causas que nos faz sentir esse medo exagerado, para nós irmos trabalhando dia a dia e ir vencendo dia a dia, e com isso nos libertarmos desses medos, desses aprisionamentos. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, ele nos diz que a principal causa desses medos gigantescos que nós temos da morte, não o medo natural, mas esse medo descontrolado, esse medo que nos assusta, que nos apavora, ele se dá por um fenômeno chamado atavismo. Atavismo, conceituando assim de uma maneira bastante superficial, são aquelas lembranças que nós trazemos em nossa mente de coisas muito passadas, de outras encarnações, de encarnações muito distantes, que ainda estão dentro de nós e que de vez em quando ressurgem e nos assustam, mudam o nosso comportamento, nos descontrolam. E esse atavismo vem desde a época que nós éramos seres primitivos, homens primitivos, ainda na idade da caverna, naquela época ainda que agarrávamos os animais com as unhas para matá-lo e nos alimentar dele, desde essa época. E Divaldo Pereira Franco nos explica o seguinte: nós, seres primitivos, não compreendíamos a morte. Nós só víamos que, de repente, um companheiro nosso, do nosso grupo, do nosso clã, da nossa tribo, simplesmente paralisava.
não falava mais, não andava mais, não interagia mais, simplesmente como que se desligava. E, com o passar do tempo, aquele ser começava a entrar em putrefação, começava o corpo, não se tinha o costume de enterrar ainda os corpos, então aquele desmanche do corpo se dava a céu aberto, se dava à luz dos olhos de todo mundo, e nós assistíamos àquela cena pavorosa do corpo apodrecendo, sendo consumido por vermes, virando uma caveira. E nós assistíamos aquilo, e essas imagens foram ficando gravadas em nosso inconsciente. E nós trazemos essas imagens por atavismo até os dias de hoje. De forma que todas as vezes que ouvimos falar em morte, que pensamos em morte, a ideia que o nosso inconsciente está acostumada é dessa imagem pavorosa, de nós nos desintegrando, sendo consumidos por vermes. Então, isso está dentro de nós. Precisamos superar isso. Precisamos superar essa ideia de que estamos apodrecendo, de que estamos acabando, de que estamos sendo consumidos por vermes. A segunda causa que nós temos, então, do medo da morte é esse fenômeno natural, dado pelas leis naturais, em consequência da lei de conservação, mas também é causado pelo materialismo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo e com uma educação ainda extremamente materialista. Nós somos treinados desde criança a pensar na vida material. Nós somos educados para pensar na vida material. Tudo à nossa volta chama a atenção para as nossas sensações. O que nós costumávamos ouvir quando crianças, dos nossos pais, dos nossos educadores? Olha, você precisa estudar, você precisa se preparar para você ser alguém na vida. E o que significava ser alguém na vida? Ter um bom trabalho, ter um bom salário para se conquistar as coisas materiais. É alguém na vida aquele que tem um posto de destaque, aquele que se destaca na sociedade, aquele que tem uma boa casa, aquele que tem um bom carro, aquele que se veste bem e aquele que tem cultura. Esse é aquele, segundo os olhos da sociedade de uma forma geral, que é alguém na vida. Aquele que não tem esses bens materiais, não tem as posses, nem tem as posições, esses não são absolutamente nada na vida. Repito, diante dos olhos da maioria da sociedade. Os homens, as mulheres, de uma forma geral, veem um outro dessa forma. Se está bem vestido, se está bem arrumadinho, se está cheiroso, tratamos bem, ele é uma pessoa que precisa ser tratado com dignidade, que precisa ser tratado com carinho, com respeito, que precisa de atenção. Se ele não se veste bem, se ele não está cheiroso, se ele não tem posses, a gente pode dar um tratamento qualquer, na medida do possível, conforme o nosso tempo, a nossa disposição. Diferenciamos as pessoas pelo que ela tem e pelo que ela se apresenta. Só que isso é tão danoso que isso passa a fazer parte como uma verdade, inclusive para nós. Se eu estou bem arrumado, se eu estou cheiroso, se eu tenho bens materiais, eu me sinto alguém. Se eu não tenho, eu não me sinto alguém, eu me sinto, pelo contrário, um ninguém. E nós encontramos na vida pessoas deprimidas, pessoas abatidas, pessoas entristecidas, pessoas sem força, porque elas não se veem dignas, elas não se veem como pessoas, simplesmente porque elas não têm, ou porque elas não estão se apresentando de uma forma decente. No banco que eu trabalho, atendo muitas pessoas durante o dia, e é comum, é diário, as pessoas que não têm bens materiais, vão ao atendimento, já chegam pedindo desculpas,
já pede desculpas por estar incomodando, estamos ali para prestar um serviço e ela é uma pessoa que merece o serviço como qualquer outra. Por que pedir desculpas? Por que achar que está incomodando? Porque ela se sente inferior, porque ela não se vê merecedora da atenção ou dos serviços, porque ela não é uma pessoa digna, porque foi incutido na sua mente que ela não é, porque simplesmente ela não tem. Nós precisamos modificar essa ideia. Nós estamos baseados numa visão completamente materialista. E como nós temos essa visão materialista, nós temos a ideia que nós vamos acabar, que tudo vai ter fim quando a matéria acabar. E a matéria é perecível. Tudo à nossa volta acaba. Pode durar muito, mas um dia acaba. E nós sabemos que este corpo que está aqui, ele é frágil. E ele pode entrar num processo de morte a qualquer instante. Ele pode, daqui a pouco, entrar num processo de desintegração. E como eu estou pensando a cada dia de que eu sou este corpo, que sem ele eu não sou absolutamente nada, a ideia que eu tenho é que eu vou acabar com a morte. Se eu morrer, eu vou acabar. Se a morte bater à minha porta, se a morte me visitar, é o fim desse que nesse momento vos fala. Nós temos a ideia do fim, a ideia de acabar com a ideia da morte. A ideia da morte está associada a fim, ao término. E eu não estou mentindo. Fui no dicionário buscar. E está lá no dicionário. Já nem sei onde tomei nota, está aqui. Morte, olha o significado. Cessação completa da vida. Cessação completa. Morte significa acabar completamente a vida. Sofrimento excessivo, pesar, angústia. Quem que não vai ter medo da morte? Com essas ideias, todos nós vamos ter medo da morte. O fim completo da vida, sofrimento, angústia, essas ideias que nós temos da morte. Enquanto permanecermos com essas ideias, com essa visão, com esse olhar, impossível vai ser vencermos a ideia da morte. Nós também temos a questão dos costumes, costume que está incutido na sociedade, que está muito arraizado na sociedade, que faz parte de nossas vidas desde a infância. Eu sou aqui de Miguel Pereira, menos ainda, eu sou de Portela, quando eu digo menos, é em termos de tamanho geográfico de população, um lugarzinho menorzinho. E na nossa época de criança, morreu, o velório era em casa. Se velava o corpo 24 horas na casa. E era praticamente um evento social. Não era algo restrito aos familiares. Morreu, vai a cidade inteira. E assim, desde criança, eu fui acostumado a ir a velório. Todas as pessoas que eu penso que morreu na época de criança, eu fui no velório e fui no enterro. E assim eu fui muito acostumado com essa ideia. E todo velório tinha aquela choradeira, tinha aquele sofrimento, tinha aquela angústia e aquela ideia incessante do fim, aquela ideia que tudo ali se acabou e a ideia de uma separação eterna. Aquele que morreu, se ele foi bom durante a vida, se ele passou uma existência fazendo bem, se ele teve uma vida santa, ele vai para o céu e agora ele está ao lado de Deus, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, num lugar muito distante. O céu é algo extremamente distante na nossa visão, na visão da sociedade de uma forma geral. Se não foi tão bom assim, pelo contrário, se ele foi ruim, ele foi para o inferno, que também é distante. Está lá agora queimando num fogo eterno, sofrendo absolutamente. Se ficou no meio termo, vai ficar lá no purgatório, mas em qualquer um desses lugares é impossível que a gente se aproxime ou que eles se aproximem de nós. Existe um abismo que nos separa. E nós não queremos nos separar daqueles que nós amamos. Eu não quero me separar da minha mãe, eu não quero me separar da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos.
Eu quero ficar próximo deles. A ideia da morte me dá uma ideia de separação para sempre, como se nós não fôssemos morrer também. Mas dá essa ideia de que nós vamos ficar desvinculados, desligados, afastados durante um longo tempo, numa distância enorme. E nós então não desejamos essa separação. Nos apegamos à vida. Eu não quero morrer porque eu não quero sair do lado de quem eu amo. E eu não quero que quem eu amo desencarne ou morra porque eu não quero me afastar dele. Então nos apegamos à vida, esteja ela do jeito que estiver. Tem pessoas que têm algum ente querido que está em cima de uma cama, sofrendo, passando um mau bocado, mas o parente está ali agarrado, rezando, cuidando. Quando se fala em desencarnar ou em morrer, Deus me livre. E estão agarrados, não querem a libertação por causa simplesmente da ideia de separação. E assim todas essas visões que nós estamos acostumados acabam nos prendendo a essa vida material e nos fazendo temer e odiar a morte, vendo a morte como uma grande inimiga, vendo a morte como algo terrível. E isso vai sendo retratado em nossas vidas. Eu me lembro bem, e se eu não me engano eu já contei isso aqui, eu ainda era criança, devia ter 9, 10 anos de idade, morava com a minha avó, só eu e ela, e um dia determinado, à noite, já tarde da noite, ela acordou se sentindo mal. Deve ter sido a pressão arterial que subiu, mas ela acordou se sentindo muito mal, me chamou e eu tive que sair correndo, chamar um dos filhos dela, um tio meu, para socorrê-la, e nós levamos ela para a Casa de Saúde, aqui em Miguel Pereira, que nem existe mais. Mas já existiu a Casa de Saúde Santa Terezinha e foi para lá que nós corremos para socorrê-la. Naquela época, hoje a gente chega no hospital, o hospital está lotado. Naquela época não, o médico estava até dormindo, o plantonista estava até dormindo, porque não tinha muito movimento. E nós chegamos na Casa de Saúde, tocamos a campainha, veio a enfermeira, atendeu e entrou com a minha avó que estava passando mal e com o filho que estava acompanhando e falou para mim, não, você não pode entrar, fique aqui na sala de espera. Já era madrugada, uma luzinha fraquinha acesa no canto, e eu sentei ali. Quando eu olho para cima de um balcão que tinha, ali estava a imagem retratada numa estátua da morte. Ali estava uma pessoa e do lado dela uma caveira com um tridente na mão, com um espeto na mão, agarrado na pessoa, e do outro lado um médico com a máscara, paramentado, tentando de tudo para afastar a maldita morte. E eu então com 8, 9, 10 anos, não me lembro, ali olhando, que era exatamente aquela figura pavorosa que estava tentando naquele momento levar o ente que eu mais amava naquele momento, que era a minha avó. Pavor total, foi o que eu senti naquele ambiente escuro à noite vendo aquela imagem. A gente não esquece nunca mais. Isso vai ficando retratado em nossa consciência, vai ficando gravado e fica realmente muito difícil de vencermos qualquer tipo de medo. Nós precisamos modificar isso, nós precisamos alterar isso. E como que nós vamos alterar isso? É justamente nesse momento que entram as filosofias espiritualistas, não só a doutrina espírita, mas todas as filosofias espiritualistas, que nos mostram que a vida verdadeira não é essa que nós estamos vivendo, mas é justamente essa que continua a partir da morte do corpo que nós habitamos. Ontem mesmo eu estava em casa estudando o Livro dos Espíritos com o meu filho, e estava lá no Livro dos Espíritos, não vou me lembrar da questão agora, mas aonde o Espírito da Verdade responde para Allan Kardec, que a verdadeira vida e a primitiva é a vida espiritual. A vida do corpo físico, essa vida que nós estamos, ela é secundária e poderia até mesmo deixar de existir, que nós como espíritos evoluiríamos. É algo absolutamente acessório, essa vida que nós temos num corpo de carne. Ela não é a primitiva.
Nós não estamos no nosso estado verdadeiro, nós não estamos no nosso estado natural. O natural é estarmos desencarnados, o natural é estarmos fora de um corpo de carne. Nós, nesse momento, nos encontramos num estado alterado, porque estamos aprisionados em um corpo de carne. Essa é a visão que as doutrinas espiritualistas trazem para nós. E alguns filósofos, então, dizem, eu vou citar aqui apenas um, Escipião, que diz para nós: a morte não é mais do que o regresso à vida verdadeira. A morte nada mais é do que um regresso à verdadeira vida. Quando nós morremos, entre aspas, quando nós desencarnamos, nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para o nosso estado natural. Nós estamos voltando para o nosso estado de felicidade, que decorre de uma libertação, que é a libertação do corpo físico e todas as angústias, sofrimentos e limitações que ele nos traz. Devemos, então, ver a morte não como nós encontramos no dicionário, cessação completa da vida, mas retorno à verdadeira vida. Isso é a morte. Quando pensarmos, fulano morreu, fulano retornou à sua verdadeira vida. Ciclano está mal, está correndo risco de vida, pode morrer. Fulano está chegando próximo ao seu retorno à sua verdadeira vida, ao seu estado natural. Nós precisamos nos reeducar e auxiliarmos as pessoas a se reeducarem, modificarem a visão que trazem há muitos e muitos anos sobre a morte. Enquanto não fizermos essa reeducação, vamos continuar temendo e o temor continuará nos levando ao sofrimento e às angústias. Mas não basta pensarmos simplesmente que é o regresso à verdadeira vida, porque fica muito superficial. Uma vez eu falei isso numa palestra e uma pessoa que estava sentada ouvindo, não foi aqui não, foi lá no Centro Espírita João Batista, São João Batista, lá em Portela. Um dos assistentes, em voz mais ou menos alta, mais ou menos baixa, simplesmente na primeira falou: ah, mas eu prefiro ficar nessa. Quer dizer, a gente fala que é o retorno à verdadeira vida, mas eu prefiro ficar na vida mentirosa mesmo, me deixa aqui que está bom. Porque só imaginar que houver um retorno à verdadeira vida não satisfaz. Nós precisamos conhecer essa verdadeira vida, porque é natural nós temermos tudo aquilo que é desconhecido. Nós temos medo do que é desconhecido. Depois que aquilo se esclarece, o medo passa. Se eu falar que tem um bichinho ali no cabelo da Edi, é capaz dela sair correndo. Vai pensar que é uma barata, vai pensar que é algo desse tipo, ela vai subir na mesa. É o pavor, porque eu não defini o que é. Mas se eu falar, não, é um mosquitinhozinho, aí ela nem vai ligar. Nós temos medo do desconhecido. Qualquer coisa que se apresenta para nós de forma desconhecida, nós temos um pavor, nós temos muito medo. E nós desconhecemos essa verdadeira vida que nos aguarda. Como nós desconhecemos e como as imagens que foram feitas dela são imagens, na grande maioria, pavorosas, tanto o céu quanto o inferno, a gente fica com medo. O inferno porque a gente vai encontrar com um ser perverso e vivermos queimando eternamente, não tem imagem pior. E o céu é aquele momento de contemplação onde a gente passa a não fazer absolutamente nada o dia inteiro, a noite inteira, só contemplando, 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 e aquilo nos parece extremamente monótono, extremamente chato, e ninguém vai querer isso. Nós temos vidas agitadas, estamos acostumados com isso, temos uma vida de relacionamento, essa contemplação não nos satisfaz muito. E mesmo esse céu não nos parece muito agradável. Todas as vezes que eu observo algumas imagens de santo, e desculpa comentar, mas eu não encontro um que esteja com cara feliz.
Geralmente a gente olha para as imagens, os santos estão assim, ou estão com aquelas caras que dá pena. Eu faço uma prece por eles. Meu Deus, que céu é esse que os santos estão nesse estado? Não tem ninguém rindo, não tem ninguém feliz, não tem ninguém à vontade. Nós temos a imagem de um céu que não nos agrada, de que não é algo confortável, algo bom. Isso também nos é incutido na mente. Então nós acabamos não desejando nem o inferno, nem o céu. Preferimos ficar por aqui mesmo, que aqui está bom, apesar dos sofrimentos. Precisamos modificar essa imagem, e é nesse ponto específico que a doutrina espírita nos auxilia, porque aí as demais filosofias espiritualistas não nos esclarecem a respeito do plano espiritual dessa verdadeira vida, como a doutrina espírita. A doutrina espírita, sim, ela nos retrata, ela nos desenha, ela nos mostra como é a vida após a morte desse corpo físico. A começar lá pelo Livro dos Espíritos. Tem o capítulo do livro primeiro que começa a trabalhar sobre a vida no mundo espiritual, onde os espíritos começam a nos ensinar o que acontece conosco a partir do momento do fenômeno morte do corpo físico. E não só o livro dos espíritos, mas os mensageiros que Deus nos enviou, por meio de Chico Xavier, por meio de Divaldo Pereira Franco e outros médiuns, que nos dão uma ideia muito boa, muito concreta, quase que palpável do mundo espiritual. André Luiz, por exemplo, escreveu 17 obras que nos fala sobre a vida no plano espiritual, começando pelo nosso lar. A gente lê essas obras, parece que a gente está vivendo dia a dia, e eu trouxe aqui um pequeno trechinho para a gente ler, só como exemplo de como André Luiz nos retrata a vida no plano espiritual. É do livro, meu livro está todo despencado, No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Só um trechinho, olha André Luiz nos descrevendo. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria, a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam, por si sós, abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diurno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos, em frondes perfumadas e tranquilas. Senti vontade de ir para lá. Já quero ir morar lá. Nos descreve uma imagem tão maravilhosa, tão gostosa, tão melhor do que aqui, que eu quero ir para lá. Se não fosse a lei natural de conservação, com instinto me dizendo, não está na hora, eu pegava minha mala e ia. É para isso que serve o instinto de conservação, para equilibrar. Não podemos também esquecermos que nós temos uma tarefa nesse mundo. Eu reencarnei para evoluir, eu tenho um trabalho a desenvolver, eu tenho que aprender. Eu devo desejar, mas no momento certo, no momento oportuno. É por isso que os espíritos nos falam da necessidade de estarmos encarnados, mas também nos descrevem a felicidade que nos aguarda no mundo espiritual após cumprirmos as nossas tarefas no mundo que vivemos. E são esses mesmos espíritos que nos esclarecem a respeito dessas tarefas. Quando falamos nas tarefas, pensamos em Divaldo Pereira Franco com a Mansão do Caminho. Divaldo Pereira Franco, quando desencarnar,
vai para um lugar muito bom, porque ele construiu a mansão do caminho. Chico Xavier, porque atendeu milhares de pessoas. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e os Espíritos nos esclarecem. Não é necessário isso. É necessário que a gente realize a nossa tarefa de cada dia. Se você é marido, seja bom marido. Se você é esposa, uma boa esposa. Se você é filho, seja um bom filho. Se você é pai, seja um bom pai. Ou seja, cuide daquela tarefa que a vida colocou na sua vida. Se a sua tarefa é atender o público, atenda-o bem, com carinho, com atenção, cumpra o seu dever. A gente não precisa realizar imensas obras. A gente precisa realizar a tarefa que nos cabe a cada dia. Cada um de nós, cumprindo a sua tarefa diária, junto dos seus, junto da sociedade em que vive, está realizando a sua tarefa, está realizando a sua missão e pode assim ficar com a sua consciência tranquila, pode ficar em paz e pode aguardar esse momento sereno, pode aguardar esse momento tranquilo. Mesmo porque nós não estaremos sozinhos nesse momento. Não há o que temer. Muitas pessoas temem porque têm esse medo de viver esse momento sozinho. Não sabe o que vai encontrar e estarão sozinhos. Isso não é verdade. Nenhum de nós se encontra sozinho no momento da morte. Os espíritos trabalhadores, os nossos amigos espirituais, os nossos entes queridos nos acompanham muito mesmo antes do momento derradeiro, do momento da nossa desencarnação. André Luiz, nessas obras, nos esclarece que muitos espíritos, muitos de nós encarnados, para perdermos o medo da morte e irmos nos desapegando do corpo físico e da vida material, começamos a ser levados ao plano espiritual meses antes do nosso desencarne, para nós irmos nos ambientando, para irmos conhecendo e conhecendo as pessoas com quem nós vamos conviver na nossa vida. Durante o sono, nos desprendemos e somos levados, somos apresentados, e com isso a gente vai se familiarizando e vamos nos desligando. Eu tenho um exemplo pessoal da minha avó, que, como eu falei, tinha um medo enorme de morrer. Por volta de uns 3 ou 4 meses antes do desencarne dela, ela começou a sonhar com o marido dela, que já era falecido há mais de 30 anos, e ela não costumava sonhar com ele. E ele chamava ela e dizia: não tenha medo, venha, você vai ficar num lugar muito bonito junto conosco. Não tenha medo, não tenha medo. E ele repetiu isso para ela em sonho algumas vezes, e ela comentava comigo: eu nunca sonhava com ele, agora comecei a sonhar e ele sempre me chamando. E no dia que ela desencarnou, foi um fato bastante interessante. Eu estava na Fundação Miguel Pereira com ela, ela estava internada, e junto comigo tinha uma médium vidente. E em casa, um outro familiar que também tem o dom da vidência. E no momento que ela desencarnou, esses 2 médiuns, uma que estava presente na Fundação Miguel Pereira e outra que estava em casa e teve a visão de casa no mesmo momento e na mesma forma. Os 2 médiuns, viram o meu avô entrando pela sacada daqueles quartos da Fundação Miguel Pereira, tomando-a no braço e levando. Eu estava no quarto quando ela desencarnou, quando ela parou, e 1 minuto depois o telefone tocou. Naquela época ainda não tinha celular, foi o telefone fixo da Fundação. A enfermeira abriu a porta e falou: quem é Sérgio? Eu falei: sou eu, telefone para você. Eu fui, atendi o telefone e me perguntaram: Serginho, e sua avó? Eu falei: acabou de desencarnar. A médium falou assim: eu vi de casa, seu avô entrou, tomou-a no braço e levou. E a médium que estava presente viu a mesma coisa. Ele a chamou meses antes, a preparou meses antes e veio buscá-la.
E assim acontece com a maioria de nós. Somente aqueles que estão entregues durante a vida aos atos maus, que se entregam ao materialismo absoluto, que só valorizam a matéria, que não valorizam o ser humano, que se escravizam, não têm essa bênção no momento do desencarne. Por misericórdia de Deus e por bondade dos Espíritos, todos nós somos acompanhados e somos levados às estações de acolhimento do plano espiritual por entes queridos, por espíritos de luz. Não devemos temer sequer esse momento. Devemos estar com os nossos corações em paz. Devemos hoje sim procurar conhecer o máximo possível de como é a vida espiritual, estudando a doutrina espírita. Isso vai nos esclarecer, nos esclarecendo, o medo já diminui. Vamos nos envolver em prece, porque em prece atraímos os bons espíritos e na companhia deles nos sentimos muito mais seguros. Vamos modificar a nossa visão de que nós estamos aqui para uma passagem e não para nos eternizarmos, que a nossa verdadeira vida é do outro lado, é no estado de desencarnados. E vamos nos dedicar a essa vida, aos trabalhos que devemos realizar. Agindo dessa forma, o temor vai desaparecer e vamos viver em paz, ainda encarnados. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos permaneçam conosco. Muito obrigado a todos vocês.